Na semana que eu resolvo viajar com a minha parceira e com meus sogros, bem, aparece um festival de falas esdrúxulas, sabe, um zoológico de bizarrices e simplesmente eu tenho pé esses dias aqui na estrada para comentar essa situação. A primeira delas é uma fala de um pastor bolsonarista chamado Anderson Silva, nome do lutador, né? E aí ele diz o seguinte aqui, junto, né, num podcast, entrevistado junto com o deputado federal Nicolas Ferreira. Eu quero ouvir com você esse vídeo aqui, depois comentar algumas coisas, e esse será o primeiro tópico de hoje. Vamos ouvir. A gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui, sabe? E a igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não está crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. Além da fala totalmente pavorosa, né, bizonha desse cara, além disso você tem Nicolas Ferreira dando uma risadinha ali e a cara da entrevistadora, né, tipo, concordando com os absurdos sendo ditos. Eu já falei muito sobre esse tópico aqui, mas vale insistir, né, porque o cristianismo originalmente, e aqui eu tenho um livro que eu escrevi sobre esse assunto que foi resultado de 7 anos pesquisando o personagem histórico Jesus. O cristianismo nasce como essa religião de amor ao próximo, né? De religião de entrega, de abnegação, de caridade. Os primeiros cristãos, eles eram exemplos desse tipo de comportamento, tanto que quando eram perseguidos, em vez de confrontar os seus opressores, né, em vez de confrontar os seus algozes, o que eles faziam é se entregar para a morte, ser martirizado. Então, isso foi a mensagem durante um bom tempo no cristianismo e é a essência da mensagem de Jesus. Se você ler os evangelhos, você vai ter ali mensagens, sabe, inequívocas de sacrifício e de dar a outra face caso alguém te dê um tapa. Então, assim, não há a menor dúvida de que a mensagem central do cristianismo é amor ao próximo, é amor, inclusive, aos seus inimigos. E aí o que esse pastor faz, na verdade, é recorrer a uma outra parte do livro sagrado da Bíblia. Então, assim, você tem ali 2 partes, né? Velho Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento é a mensagem de Jesus, o Velho Testamento é a mensagem original, né, pelo menos do povo judaico, dos hebreus. E aí o que acontece é que durante um bom tempo a mensagem de fato foi uma mensagem tribal, uma mensagem de sobrevivência de um povo que estava cercado por inimigos. Então assim, se você lê o Velho Testamento, há inúmeras passagens grotescas e bizarras também, e de violência inclusive, né? Eu até falei recentemente aqui que uma escola norte-americana proibiu que a Bíblia estivesse na biblioteca para leitura de crianças, porque é um livro violento. Então assim, é um livro de fato bastante violento, e aí você tem realmente essa mensagem de violência contra os seus inimigos. Tanto que, numa das passagens dos evangelhos, Jesus diz o seguinte, olha, vocês foram educados, né, foram ensinados olho por olho, dente por dente. Porque de fato era a mensagem da Era do Bronze, de fato era a mensagem de muitos povos da Antiguidade. Basta pensar no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, que é um código da Babilônia, era basicamente isso, né? O cara roubou um negócio, corta a mão do cara. O cara matou alguém, mata a pessoa. Cometeu algum crime, mas é uma punição proporcional ao crime que ele cometeu. Então, assim, é olho por olho, dente por dente, de fato. E aí, com Jesus, ele vem, não, vamos restaurar isso aqui, vamos criar uma nova ordem, no sentido de perdoar as pessoas, de você perdoar quem te ofende, de você perdoar os seus inimigos. Então, nessa mensagem anterior, né, nessa mensagem primitiva do judaísmo, pelo menos, que tem a ver com outros códigos da época, de conduta e de legislação daquele momento, tem essa visão realmente de punição proporcional ao crime. Então, assim, você não vai perdoar seus inimigos, você não vai amar seus inimigos, você vai, sabe, matar os seus inimigos, você vai perseguir seus inimigos, você vai trucidar seus inimigos. Então, ele está se respaldando num tipo de mentalidade tribal, judaica, da antiguidade, para tentar pregar que isso está legitimado na Bíblia. E realmente está. E aí que é a questão, porque você pode ler a Bíblia de muitos modos, você pode tentar acessar a Bíblia como se fosse um livro coeso, um livro único, com uma mensagem única, como se a mensagem
do Antigo Testamento fosse idêntica à do Novo Testamento e aplicar isso em momentos diferentes da sua vida. Você pode recortar as coisas, descontextualizar a mensagem e usar como você bem entender. Você pode realmente encontrar na Bíblia elementos que vão pregar a violência contra o outro, que vão pregar a vingança, que vão pregar punição contra os inimigos. E você vai encontrar a mensagem evangélica de Jesus que vai no outro sentido. Não, não faça isso. Você ame o seu próximo, você ame o outro como a ti mesmo. Então essa fala do pastor, apesar de soar bíblica, ela é uma mensagem de ódio, uma mensagem de intolerância, de violência, de propagação de ódio, né? Quando ele vai lá e propõe que Deus puna o Lula, quebre a mandíbula de Lula, vá lá e jogue sobre os ministros do STF uma doença, o que ele está fazendo aqui é incitar o ódio entre as pessoas. Um detalhe curioso é que algumas pessoas foram investigar quem era esse pastor Anderson Silva e descobriram que ele, na verdade, não é bem um pastor, né? Assim como o padre Kelman não é padre, parece que o pastor não é bem um pastor. Então é alguém que se arroga esse título de pastor, assim como Damares fez, por exemplo, dizendo que era mestre e doutora, e não era nada disso. Ele se arroga esse título de pastor, ou se arroga essa posição, para que isso dê algum tipo de legitimidade ao que ele diz nesse sentido religioso, mas na prática parece que não é bem assim o negócio. E aí você tem junto com ele um deputado bolsonarista também, eleito, que está lá compactuando e celebrando, né, aplaudindo esse tipo de fala, esse tipo de discurso de ódio. O ministro da Justiça, Flávio Dino, se manifestou sobre esse tópico e ele diz que vai pedir para a Polícia Federal investigar essa situação porque pode ser, sim, pode se configurar como incitação à violência contra, nesse caso, o presidente da República, né? Então a situação é bem esquisita e, como eu falei, é o tipo de discurso repugnante, mas que encontra de fato respaldo na Bíblia. Você tem lá trechos no qual isso vai ser justificado e ele vai poder dizer, não, isso aqui é liberdade religiosa. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é defender minha fé, é defender minha crença. E me parece aí que entra numa zona cinzenta complicada de desemaranhar. Esse é o primeiro tópico do dia. O segundo tópico do dia tem a ver com uma fala da Antônia Fontinelli, também bolsonarista, e que esteve na Jovem Pan falando aí sobre algumas questões. Ela abordou a questão da redução do preço do carro popular no Brasil. Eu quero ouvir com vocês também, porque é aquela coisa, né? A gente tem pano para manga aqui. Não deveria ter carro popular, deveria investir em transporte público como os países desenvolvidos fazem. Carro popular para ficar arrebentando com o trânsito, ninguém vai para frente nem para trás. Criem vergonha na cara de vocês. Melhore o transporte público para todo mundo andar. Até eu andaria de transporte público, todo mundo, entendeu? Nos países desenvolvidos ninguém fica andando de carro para arrebentar com o trânsito, não. Que carro popular que nada? As pessoas têm que ter dignidade. E ter um carro popular não é ter dignidade, não, gente. É para ficar sofrendo no trânsito, porque tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro, tem que pagar a prestação do carro. E que pobre, que pessoa que ganha um salário mínimo tem dinheiro para isso aonde? Vamos parar de devanear, chega! O que tem dentro dessa cachaça de vocês? Duas coisas curiosas da Fontinelli é que mesmo quando ela está certa, ela fala coisas completamente erradas. E outra coisa também é que ela parece estar sempre nervosa, né? Sempre braba. Ela não fala normalmente com as pessoas, ela não conversa com as pessoas, ela não explica as coisas de maneira, sabe, razoável e sensata e ponderada. Ela sempre está nervosa, sempre está lá estressada e puta com alguma coisa. Mas o primeiro ponto é que nessa questão aqui, a gente até pode concordar com a Fontinelli no sentido de que realmente seria importante melhorar a qualidade do transporte público, até porque uma boa parte da população brasileira depende do transporte público para ir para o seu trabalho, para a escola, para a universidade. Então, realmente, me parece que seria central aqui pensar numa melhoria, no aprimoramento desse sistema, para que mais pessoas pudessem desfrutar do sistema de transporte público e isso levasse a uma redução da frota de automóveis. Por outro lado, ao falar sobre isso, né, ela usa como referencial países desenvolvidos, entre aspas. E eu não sei o que ela quer dizer com isso, porque eu estou nesse momento agora, estou de carro, viajando pela Europa como eu falei aqui, com a minha família, e a gente está viajando, e eu não sei de onde essa mulher tirou que em países desenvolvidos as pessoas não têm carro, que as pessoas usam transporte público. De onde essa mulher tirou essa ideia? Porque eu já morei em muitos países, já morei em Nova York, por exemplo, Estados Unidos, já morei em Itália, já morei no Reino Unido, já morei em Portugal, na Espanha, já passei tempos e tempos na França, já fui algumas vezes para a Alemanha, já fui para a Suíça. Então, assim, eu queria entender de onde essa mulher tirou que em países desenvolvidos as pessoas não têm carro, que elas não usam carro, que elas preferem transporte público. Porque basta pensar em Itália. Itália é um país caótico, o trânsito é caótico. Roma tem um dos piores trânsitos que eu já conheci na vida. É um país no qual as pessoas têm carro, usam os carros, tem locais nos quais você não chega se não tiver carro. Se você for depender de transporte público na Itália, em alguns pontos, seja em trem, seja de ônibus, você vai ter problemas porque há atrasos recorrentes. Eu não sei de onde ela tirou que as pessoas na Itália, por exemplo, não utilizem carro. Talvez na cabeça dela a Itália não seja desenvolvido, mas se a gente for para a Espanha, tem muitos locais no qual você não tem acesso sem carro,
Também há trânsito em Madrid, por exemplo, vai se deparar com um trânsito considerável em alguns momentos do dia, né, em momentos de pico. Já tive que dirigir, eu morava para fora da M40, que é o segundo anel rodoviário que há em Madrid, e ali você pega um trânsito legal às vezes, né? Então assim, não é uma coisa, né? Tem muita gente com carro lá. Há uma tentativa de reduzir o trânsito no centro da cidade, tanto tem partes que você não pode entrar com automóvel para tentar evitar o congestionamento, para tentar evitar, sabe, o bloqueio das vias, mas as pessoas têm carro, dirigem, as estradas estão lotadas aqui na Espanha. Eu estou na Espanha agora indo para a França, e França, né? França, país desenvolvido também. Se você for para Paris e dirigir lá, é caótico, gente. O pior trânsito que eu peguei na vida aqui na Europa foi num trecho entre Paris e uma outra cidadezinha próxima. Fiquei horas para percorrer um trecho bem curto. Então, assim, existe trânsito na França, existe trânsito monstruoso em Paris, as pessoas têm automóveis, existe uma grande frota de automóveis por lá. Reino Unido não é diferente, Portugal não é diferente, Alemanha não é diferente, Holanda, fui para Holanda recentemente de carro também, você pega trânsitos monstros nas rodovias lá. Então, assim, eu não sei de onde essa mulher tirou que em países desenvolvidos só tem transporte público, ou as pessoas usam transporte público. Não sei, realmente não sei. Estados Unidos é um país particularmente movido a 4 rodas lá, movido a combustível, é um país movido a combustível fóssil. Nova York tem um trânsito absurdo, tem uma grande frota de táxis lá, tem transporte público eficaz, tem uma malha de metrô gigantesca, mas mesmo assim, muita gente tem automóvel e se desloca com automóvel na cidade, tanto que há trânsito em Nova York. Se você morar nos subúrbios, muitas vezes você vai depender de automóvel também, até porque tem regiões que você não chega sem automóvel. Como eu falei, a Fontenelle tem esse talento de, mesmo quando ela tem razão nesse tópico, como eu falei, que deveria sim haver uma melhoria no transporte público, mas quando ela tem uma pauta que parece correta, o modo como ela aborda essa pauta é totalmente equivocado e delirante, porque eu não sei de onde ela tirou essa ideia de que em países desenvolvidos as pessoas não têm carro. Realmente, eu não sei de onde ela tirou isso. Talvez ela, como turista no exterior, nunca tenha dependido de carro, tenha feito lá um tour com a CVC, sei lá o que ela faz na vida quando ela viaja, mas a realidade é essa sim, as pessoas têm automóveis fora, elas dependem de automóveis, há um esforço para a transição de veículos híbridos, há um esforço para a transição para veículos elétricos, mas a realidade, sim, é que as pessoas têm automóveis e não me parece que essa realidade vai mudar tão cedo. A crítica dela erra totalmente o alvo, vai totalmente fora da casinha, não tem nada a ver com a realidade nos países desenvolvidos. Ela simplesmente delirou nesse comentário dela e, mais uma vez, você vê aqui dois casos, né? Um caso de um pastor, entre aspas, bolsonarista, pegando uma noção fora de contexto do Velho Testamento para aplicar os dias de hoje e aí propagando, sob a égide de livre expressão religiosa, propagando um discurso de ódio, é isso. E, por outro lado, se tem uma comunicadora bolsonarista, né, uma influencer bolsonarista, dizendo uma noção equivocada e fora da realidade também de que fora do Brasil, em países desenvolvidos, as pessoas só andam no transporte público. Cara, que delírio, que viagem. Bem, me diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre esses dois tópicos, sobre o pastor bolsonarista e sobre a Fontenelle. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar o engajamento aqui. E só lembrando que está disponível agora o meu livro com Carolina Arcari chamado Olga Descobre Democracia. É um livro infantil explicando conceitos políticos para crianças. E quem puder se torne um membro, dá uma força tremenda para o canal aqui. Um grande abraço para você, se cuide e até mais. Tchau! E aí, meus amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. No dia 27 de junho, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, um dos maiores intelectuais do mundo, Domênico de Masi, que escreveu O Ócio Criativo e vários outros livros sobre essa questão do trabalho, vai dar uma aula gratuita aqui no ICL e a gente ao vivo vai debater com especialistas esse tema junto com vocês. Para vocês se inscreverem é muito simples, só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, em poucos segundos, vocês vão estar inscritos. A gente conta com vocês nessa aula e também com a sua ajuda para divulgar para todo mundo que essa aula vai acontecer. Até lá!